Maravilha, então estamos seguindo para a nossa seara, estamos, fazendo resultados trimestrais, logo quando eles saem do resultado. Ontem eu fiquei devendo para vocês, mas foi bom que eu tenho tanto a apresentação quanto o press release, exceto com os resultados que estão saindo hoje. E falando nisso, eu tenho até que fazer isso daqui, ó. Mas hoje nós vamos fazer o segundo resultado que nós vimos ontem, que foi o resultado de Vivara, tá? Então, sem mais delongas, para a tela do meu computador com Vivara, tá? Então, aqui, bom, Vivara eu não dei uma olhada, mas já vi alguns comentários de que o resultado foi muito bom. E vamos aqui fazer uma cor mais laranja aqui. Não, laranja tem no slide, né? Vamos aqui com a cor mais. Pode ser esse verde aqui mesmo. Bom, receita bruta com 15% year to date, receita líquida de 18% para cima, same store sales de 10,4%, número absurdo. Vivara, incrível como Vivara gera resultado, né? Através do same store sales forte, né? E aí, expansão de margem bruta, 71% de margem bruta é muito alto e teve mais 4 pontos percentuais ano contra ano, né? Muito interessante aqui. E a margem EBITDA muito forte também, já começa com resultados excelentes. Avanço também na margem EBITDA. Tenho que falar aqui, eu poderia fechar o resultado e falar assim, ah, cara, veio bom, não precisa de olhar mais nada. Mas vamos para cima aqui, olhando para os próximos números, tá? Bom, então a receita veio em 805 milhões, same store sales de 10%, já vimos isso. As vendas físicas veio em 690 milhões, mais 16% nas vendas físicas aqui. As vendas digitais também apresentaram um bom rendimento, mais 11% aqui versus o terceiro trimestre de 24. Margem bruta com avanço, como nós já vimos, e o EBITDA ajustado aqui em mais 37%. E incrível como gera caixa operacional e com avanço aqui também na margem EBITDA, né? Bom, aqui é a expansão. É uma companhia que trabalha com pontos de venda, principalmente em shoppings. E ela teve aqui abertura nesse de trimestre do ano para cá. Não, do final do ano para cá, né? De 17 lojas, sendo que 5 lojas foram abertas no terceiro trimestre de 2025. Tem uma loja aqui em Panamá, né? Importante salientar isso. E no Brasil aqui já tem 473 pontos de venda, né? Presença em 100% dos estados brasileiros, claro, com muita relevância aqui para o Sudeste, mas todos os estados já têm loja aqui da Vivara, né? Já venho alertando para esse ponto, né? Mas os quiosques, eles não trazem muitos detalhes sobre os quiosques, mas eles têm aberto muitas lojas, inclusive da Life, né? Life by Vivara. Então essas lojas estão com um avanço muito interessante. Tanto se você for olhar aqui do terceiro trimestre para esse terceiro trimestre do ano passado, as lojas Vivara mesmo só tiveram expansão de duas. Ou seja, foram 15 aberturas de Life by Vivara, né? Não sei se essa loja do Panamá entra nessa conta aqui, mas de expansão, né? Mas de qualquer forma, dá para ver que a companhia está fazendo um equilíbrio aqui de lojas, né? Então tem tanto lojas Vivara quanto lojas Life, que é um conceito que ela está implementando já há algum tempo. E aqui vem a receita, né? Então a receita variando aqui 15% no acumulado, e 15% no trimestre também, né? Bem que aqui parece ser a mesma, não é a mesma conta não. Lojas físicas com 16% de aumento, aqui os quiosques com queda de novo, né? Então, assim, eu sempre olho para esse número e falo, cara, eles não estão fazendo muita coisa sobre os quiosques. Deve ser o terceiro ou segundo trimestre seguido que eu vejo a receita nos quiosques baixando, tá? Mas vendas digitais aqui crescendo com um bom crescimento também, não dá para negar isso, tá? E a receita líquida veio com um crescimento aqui de 18%, same store sales de 10%, né? Aqui no terceiro trimestre. E esse número é muito interessante também. Aqui o share por canal, né? Então você pode ver que as lojas físicas elas
trazem grande parte do resultado, né? As vendas digitais já estão responsáveis aqui por 15%, aumentando, né, participação, mas por enquanto as lojas físicas com grande relevância para a geração de resultado aqui da Vivara. Aqui as lojas, né, então dá para ver que por mais que tá rolando um equilíbrio de lojas aqui, as lojas Vivara são responsáveis por trazer mais resultado para dentro da companhia. Então tem aqui, 166 lojas dentro do portfólio, mas as lojas Life estão chegando com boa representatividade de receita já. Então aqui 155 milhões, com same store sales um pouco menor, mas já tem aqui uma quantidade de lojas maduras um pouco diferente, do que tange aqui as lojas Vivara. Eu vejo que esse número aqui, ele é um número mais maduro. Então, faturamento médio aqui de 5,7 milhões, né? Então, número muito relevante aqui para a companhia, essa divisão. Aqui o digital, né? Então 32% aqui na categoria Life, 3% de categoria de participação das vendas totais, né? Então, tem aqui o Personal Shopper, que eles estão fazendo um pouco de expansão 10 vezes maiores que o site, né? Então, beleza, um bom avanço aqui também. E aqui a evolução da margem bruta, né? Vamos entender por que a margem bruta avançou tanto. Então, aqui tem um pouco de pessoal aqui aumentando, mas tem a fábrica com uma variação ínfima, né? Eles fizeram uma estruturação na fábrica, e isso foi um número muito bom aqui. E esse CMV, que é o custo, continuidade de transporte da linha CMV. Eu não sei o que é CMV. A linha de pessoal, é, ganho da propriedade do mix, ok. Eu não sei o que é o CMV, eu vou ficar devendo aqui para vocês. Mas enfim, a margem bruta com 71%, número extraordinário, né? Então, notem que o custo operacional para a empresa funcionar, ele é ínfimo, aumentou de um trimestre para o outro muitos pontos percentuais, e isso aqui dá muita liberdade para baixo, né? Se ela tiver uma dívida mais alta, ela pode. Se ela tiver que gastar um pouco com despesa geral administrativa, ela pode. Mesmo assim ainda vai conseguir sobrar muito recurso para o lucro, né? Aqui a evolução da margem EBITDA, né, também avançou. Então, nós temos aqui mais 2 pontos percentuais por causa do DGF, depreciação e amortização, né? Despesa com venda também diminuiu um pouco. Outras despesas, receitas e despesas também diminuíram um pouco. E aí fez com que a margem EBITDA subisse um pouco mais de 2 pontos percentuais, né? Então, as despesas com vendas aqui é o principal ponto, né, a ser ganho aqui, né? E o gasto geral administrativo, né, mais 1 ponto percentual, nada demais assim, sabe? Aqui não tenho que preocupar com essa linha. A empresa veio com boa geração nesse número aqui. E o lucro líquido, bom, sem o que falar, né? Lembra da analogia? Então, a empresa, ela consegue aumentar o seu lucro bruto, ela tem muito mais liberdade para gastar e abaixo, e a Vivara não gasta tanto assim, o lucro avança 65%, lucro líquido de 175 milhões no trimestre, quando era 107 milhões, número muito avassalador, número que, assim, geração de resultado da Vivara foi absurdo no terceiro trimestre, número muito excelente, tá? Aqui a dinâmica do estoque, né? Então, aquelas coisas de estoque. Então, eles estão tentando resolver um problema de disponibilidade nas lojas. Às vezes, o cara vê o produto no site, vai na loja e não tem. Então, eles estão tentando fazer com que essa matéria-prima e esse estoque em trânsito seja resolvido, né? Então, para que as lojas ganhem velocidade nas vendas, né? Então, e eles também estão melhorando o derretimento de peças, né? Então, com esse projeto aqui, com essa dinâmica de projeto aumentando, e a expectativa é que isso culmine em mais vendas nas lojas, né? Com toda certeza. Outros destaques, né? Então, pô,
CAPEX ele diminuiu um pouco aqui. Com as despesas de TI, fizeram grande parte aqui do CAPEX no passado, passaram a impactar o OPEX, né, então, por isso que o CAPEX tem essa queda, mas é uma empresa que não precisa de gerar muitos investimentos para continuar crescendo. Tem um caixa operacional aqui com consumo de 11 milhões, né, então eles fizeram aqui uma antecipação de 90 milhões no cartão de crédito, e eles foram antecipados aí. Se não fosse isso, teria uma geração operacional de 77 milhões, né. Então, essas jogadas que a empresa de varejo faz para acaba tendo eu quero esse dinheiro agora na minha mão e por aí vai, mas nada demais aqui também. Isso aqui a gente pode olhar inclusive lá no press release detalhado, né, por isso que a gente vai olhar no press release. O endividamento bruto ficou aqui em 555 milhões em relação a ao EBITDA, é um número muito tranquilo, né, 0,4 vezes só, assim, não tem que preocupar. E teve aqui, né, as redução de 225 milhões das linhas de risco sacado. Tem um vídeo no canal sobre esse risco sacado, né. Beleza, sobre esse ponto aqui, super em linha. E as perspectivas, né, quais são as perspectivas da Vivara para o futuro, né. Então, bom, tem aqui a sazonalidade de Black Friday e Natal, que são realmente sazonalidades para o final do ano. E não só o Natal, né, mas tem também o Ano Novo. Então a galera, tem aqui a ideia de que vai vender muito nesse trimestre e espera que isso reflita muito bem aqui no release no no trimestre seguinte e tem aqui, né, mais novos lançamentos, tem estoque, né, por aí vai. Hã, nas lojas Life teve aqui uma parceria com a Disney, teve aqui um pingente temático no final de setembro, né. Então, teve aqui essas coisas de adolescente, né, mais mesmo para que os caras focam aqui na Life, isso que é muito importante também para geração de valor em todos os públicos. Eu expliquei isso aqui um pouco também, né. A Vivara ela não fica focada somente no público adulto, mas essa jogada na Life, trazendo até a Larissa Manoela como porta-voz da marca, faz com que o público mais jovem interaja com a marca também, e isso gera valor para a companhia, para o acionista, todo mundo fica indo aí, né, inclusive os consumidores também, né. Claro, a empresa não está aqui para prestar um serviço, para vender algo que não seja de valor para o cliente, para o consumidor. É isso que é o que gera o sucesso dela e gera sucesso para o acionista, para o investidor e gera sucesso para ela mesma, né. A geração de caixa operacional, né, então, tá reduzindo aí um pouco da compra do estoque, né. Eles estão falando que não está tendo uma geração de caixa ainda, mas eles estão tentando gerar esse caixa, aí para frente. E expandindo, né, estão querendo focar aí em lojas Life no futuro, então nada mais justo do que fazer esse trabalho de expansão. Esse foi o resultado de Vivara, cara, não tenho o que falar, tá. Acho que esse foi um dos melhores resultados que eu vi até agora, ao lado de Raia Drogasil, que veio muito bom, Vivara não deixou a desejar, tá. E aí, nós vamos nós vamos ver o press release, eu já vi o erro que eu fiz lá em Engie, não ter olhado o press release, nós vamos olhar ele agora, o press release, aproveitar que, né, veio veio aqui o press release já, a gente já conseguiu ver a apresentação, né, super tranquilo. Vamos lá com o press release, tá. Aqui vem um texto, né, vem os destaques, nós já vimos os destaques lá na apresentação, ok. Nós já vimos esse gráfico também na apresentação. Vamos ver aqui o que ficou exclusivo, né. Aqui, ó, essa coisinha aqui, ó, eles não abrem tanto, tá, o número lá na apresentação. Então vocês podem ver que a abertura nos 9 meses foi realmente de Life, tá. Não teve abertura de loja Vivara. Imagino que o número de internacional tá aqui. Eu lembro que o internacional foi aberto, acho que agora no primeiro trimestre, se não me engano. Ele é uma loja Life lá no Panamá. E aí você pode notar que os quiosques, eles, sofreram aqui uma abertura, né. Não teve uma abertura e teve fechamento, né, então, o número de quiosque caiu aqui de 12 para 1, né. Teve um fechamento aqui.
isso mesmo. Teve uma abertura e um fechamento. Enfim, é isso mesmo. Não, teve 2 aberturas e um fechamento, acho que é isso. Mas vocês podem ver que a receita bruta aqui não é tão interessante, né. Ela perde dinheiro com os quiosques, mas acaba compondo o resultado, né, não dá pra não dá pra julgar. Beleza. Aqui a questão do Panamá, se não me engano. Não, aqui é a coisa do aqui, ó. Aqui nossa, uso constante mês a mês, beleza. Então, eles não trazem do detalhe como a loja no Panamá está, performando, mas eles falaram aqui, ó, inaugurado em outubro de 24. Então, foi o quarto trimestre, né, do ano de 24. Mas tá mostrando a evolução lá de receita, isso aqui é muito bom. Beleza. E lá é loja Vivara, tá vendo? Por isso que não tem a abertura líquida, porque foi no quarto trimestre, né. E aí as lojas Life, beleza. Vendas digitais, já vimos isso lá. Aqui, isso aqui é importante, né, olhar a abertura por categoria, né, por coisas que eles vendem. Então, joias, acabam liderando aqui, né, dentro das lojas Vivara. Aqui as lojas Life com boa relevância também na receita, né. Relógios com bom crescimento também. Os acessórios teve uma queda, e o serviço também teve uma queda. Então, eh eh mesmo assim, teve aqui um crescimento de 18%, 18% no acumulado também, super tranquilo o resultado da Vivara até aqui. Aí vem a loja física, né, beleza, tem as deduções de receita, então são todos aqueles impostos de vendas, né, acho que aí vem a receita líquida, né, então tem a receita bruta aqui, aí vem todos esses impostos que já são abatidos praticamente na venda ali, né, e a receita líquida fica aqui em, eh, 664.000.000 de reais, ok. Aí o lucro bruto, né, então aqui conseguimos ver um pouquinho mais, né, do custo. Aqui o custo total cresceu apenas 2%, né, então assim, em relação à porcentagem da receita líquida, caiu muito, né, então por isso que a margem bruta vem melhor, né, e aí o insumo, a matéria-prima, vem aqui com aumento de 17%, mas as despesas da fábrica abaixaram muito, eles fizeram uma reforma, né, estão gastando um pouquinho menos com o pessoal também, gastaram menos com as despesas gerais da fábrica, teve menos depreciação, e isso faz com que o lucro bruto avance 25% e a margem aqui pela receita líquida avança também. Trabalho magistral aqui, tá? De, eh de redução de custo quanto à fábrica, o pessoal, então, ou seja, ela está conseguindo manter a produção das suas joias com um pouco menos de pessoal, com imagino que com reformas que ela fez na fábrica que ela tem lá em Manaus. Beleza, e a margem, acaba esse CMV, deixa eu ver o que que é esse CMV. Eu imagino que seja isso aqui, né, os insumos, né. Tanto que os insumos eles aumentam muito, mas eles não são, os outros abaixam muito, e aí eles são o principal motivo para o lucro bruto avançar assim, né. Então, super tranquilo isso daqui. Aqui vem as despesas operacionais, né, então as despesas com vendas elas aumentam, todo trimestre vem assim, com esse aumento, mas é aquilo que eu falei, né, quando você tem uma margem bruta muito grande, você tem liberdade para gastar nas linhas abaixo. Então, ela controla um pouco mais as despesas gerais administrativas, acaba vendendo um pouco mais, acaba gastando um pouco mais com vendas, principalmente com coisa de marketing, né, olha como gasta com marketing e, né, serviços profissionais contratados também. É super tranquilo, né, assim, o frete tá gastando muito também, né, tem que olhar isso daqui, mas super tranquilo, porque gastar com marketing é um dinheiro que vai retornando, né. Ou você pagar lá a Larissa Manoela, pagar lá, não sei, a Gisele Bündchen para fazer uma propaganda da marca, acaba retornando muito para a companhia em termos de receita, em clientes, isso aqui é super tranquilo, traz essa liberdade, né, de gastar um pouco mais de dinheiro. E ela acaba controlando um pouco mais aqui nas despesas gerais administrativas, a única linha que aumenta é essa daqui, mas as despesas administrativas puras mesmo, elas acabam,
eh, elas acabam, aumentando um pouquinho só e super tranquilo, tá. Ok, então aí vem o EBITDA, né, então aí veio o EBITDA, teve aqui imagino que teve um não recorrente aqui, né, de IR, né, impressionante aqui a redução no trimestre. E aí o resultado financeiro vem em 28 milhões, a depreciação, e a margem EBITDA acaba aumentando muito, né, muito por causa dessa redução aqui dos efeitos não recorrentes também, né, então, eh, teve um efeito não recorrente aqui importante, e aí a margem EBITDA ficou aqui em 26%, um baita avanço também, tá. E o lucro líquido varia simplesmente 64%, margem líquida, deixa eu ver aqui quanto que ficou a margem EBITDA, margem líquida de 26%, baita avanço no trimestre, tá. Claro, lembrando, uma maior liberdade lá em cima, você controla um pouquinho os gastos aqui, vamos gastar um pouquinho mais, mas vamos controlar, e o lucro líquido vem explodindo, 34%, número muito excelente, tá. Aqui o lucro líquido, né, tá, e aqui ó, 26%, né, beleza. Aqui o Capex, né, então, a empresa, teve aqui abertura de loja no trimestre, mas está investindo um pouco menos, está reformando um pouco mais, gastou um pouco menos com a fábrica, gastou um pouco do que tinha para gastar lá com a fábrica. E assim, em relação à receita líquida, muito tranquilo, redução de 35% no valor do Capex. A empresa não tem muito, muito custo com investimento aqui não. Aqui o endividamento, né, então, como eu falei lá com vocês, a dívida líquida tá um valor muito tranquilo, né. Aqui a dívida líquida está em 317 milhões, o empréstimo está em 555 milhões, teve um avanço de 78% aqui, né. Mas olhando aqui o panorama geral, está muito tranquilo, não tenho o que falar, tá. E aí vamos olhar aqui a geração de caixa, né, então, eh, a geração de caixa aqui, ela acaba consumindo caixa, né. Então é uma empresa que não está conseguindo gerar caixa sim, tá, mas, a grande conta aqui é nas contas a pagar, né. Teve uma perca aqui, eles tiveram que antecipar, fizeram uma questão de capital de giro também, um aumento, né. Então, mas eu acredito que aqui é um número que que vai se ajustar com o tempo, não é muito com o que se preocupar. Eu imagino lá no primeiro ou no segundo trimestre desse ano que teve o mesmo problema de geração de caixa. Aqui o estoque nós já vimos lá, aqui a expansão já vimos isso também, né, beleza. E a presença no sudeste é enorme, né. As 473 lojas, metade, mais da metade é do de sudeste, né, mas tem presença em todos as regiões brasileiras, né. Ok, aí vem as perspectivas, eles escreveram isso aqui lá, né, tranquilo. Vem a mensagem do CEO, ok. Aí vem a demonstração DRE completa, né. Então já vemos aqui ela por partes, né. Eu acho que tá super claro aqui o porquê aumenta tanto, porque consegue ter um lucro bruto muito acima. Isso vem de ter, um custo menor com depreciação e amortização aqui, mas principalmente no nas despesas com venda e tudo mais, eh, acaba gastando um pouquinho mais, mas no geral o administrativo controla muito. E aí o resultado financeiro vem aqui com um aumento, né, na dívida, mas não que pese tanto assim o resultado. E o lucro líquido vem com 64% de avanço, é muito forte, né. Aqui vem o BP, fluxo de caixa, e aqui, vem as medições não contábeis, né. Bom, resultado monstruoso, tá, não tenho o que falar, resultado um resultado que entra aqui para a história da Vivara. Foi uma geração de valor absurda no trimestre, tá. Então, vamos para o nosso clássico comentário. Aqui eu vou dar já nota 5, né, não tem como. Vamos dar vamos fazer o nosso comentário e a gente consegue encerrar aqui o nosso vídeo de Vivara, tá ok? Até daqui a pouco.
Maravilha, então vamos voltar aqui, nós vamos fechar o nosso comentário, mas eu queria voltar aqui na geração de caixa para deixar claro uma coisa. Houve um consumo de caixa de 33 milhões negativo, então a empresa não está gerando caixa, mas existem 2 razões pelos quais nós precisamos deixar claro aqui, e olhando para a tabela, vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Primeiro, nós temos aqui 2 linhas que estão machucando a geração de caixa na Vivara. Primeiro é capital de giro. Por que o capital de giro consome tanto caixa assim? Porque a empresa vai abrindo novas lojas e ela precisa colocar estoque lá. Então, ela precisa pagar o fornecedor e isso configura como capital de giro e aumenta aqui nessa linha do resultado. E não só isso, ela está tentando fazer com que os produtos cheguem mais rápido nas lojas. Então, isso obviamente aumenta o capital de giro. Então, esse é um dos fatores. Segundo fator é o contas a receber. Até deixou claro lá em cima o que ela fez com contas a receber, mas por que gerou um caixa negativo aqui? Ela antecipou esse contas a receber, que ela receberia só à frente, são compras parceladas que as pessoas vão fazendo, e ele configura como lucro contábil agora no trimestre, mas ele só entra no caixa no futuro. Então, esses são os 2 motivos e é de se preocupar? Não é, porque por enquanto a empresa não fica com o estoque encalhado, então o estoque dela vai girando e vai vendendo e vai gerando receita, tá beleza. Então tem que tomar cuidado se isso acontece, o estoque encalha, e tem que tomar cuidado também se ela está usando de dívida para fazer o seu capital de giro girar, mas não é o caso. Então nós temos aqui um cenário em que a empresa ela abre mão um pouco de gerar caixa agora para acelerar o crescimento dos seus resultados. E é isso que a gente vê quando nós vemos um resultado de 66% de aumento no lucro líquido, um controle de custos absurdo, né, acontecendo. Então, esse é o resumo da geração de caixa, tá? Então vamos aqui para os destaques, tá? Então, receita crescendo 18%, com saúde e diversificação da parte de receita, abertura de lojas Life, teve avanço das vendas digitais também. E o único destaque negativo que fica é para os quiosques. Eles não conseguem avançar em termos de geração de receita. Seguimos olhando para essa questão, mas sem relevância, tá? Não é preocupante. Essa questão não é determinante para a linha de receita da Vivara, que consegue crescer mesmo com quiosques puxando para baixo. O avanço da margem bruta é excepcional. Os custos que ela tinha de fábrica, que antes nós poderíamos considerar como altos, eles estão abaixando muito. E isso aumenta a margem de lucro bruto e faz com que a empresa tenha mais liberdade nas linhas seguintes. É aquilo que eu expliquei ao longo do vídeo. Então a empresa tem uma margem bruta tão alta, ela tem liberdade para gastar nas linhas seguintes. E é isso que a gente vê aqui na linha 3, né? Então ela acaba gastando um pouco mais de despesa com venda, despesa com marketing, e ela fica flat ali nas despesas gerais e administrativas, mas no geral ela tem essa liberdade para gastar esse dinheiro, e com marketing eu acho até tranquilo, porque acaba trazendo mais receita. O marketing hoje ele é muito forte, os adolescentes, as crianças, eles ficam malucos com marketing de algumas estrelas, né? Então isso aqui acaba gerando mais retorno para o acionista e para a companhia do que ela ficar segurando esse custo demais aqui. EBITDA com bom avanço, lucro líquido com avanço acima, muito acima da geração de receita, sinal do controle lá dos custos operacionais, e isso gera um fruto para um trimestre avassalador da Vivara. A redução de CAPEX tem explicação, foram os gastos de TI que foram realocados como OPEX. A dívida líquida está em patamares muito tranquilos, não precisa se preocupar. E aqui eu trago uma explicação do porquê a empresa não consegue gerar caixa. Então, o fluxo de caixa livre fica negativo, mas aqui eu expliquei um pouco do que está acontecendo no trimestre de Vivara. E nós só temos que começar a ver isso como um item negativo do negócio quando o estoque ficar encalhado ou a empresa não conseguir se financiar com um custo razoável de dívida. E não é o que está acontecendo aqui para Vivara, então é tranquilo, tá? E olhando para o negócio em si, tem história saiu bom,
abertura de lojas boa ao longo do ano, operação no Panamá, sem detalhamentos profundos, mas com a abertura que a Vivara traz no resultado, fala que a loja está indo bem, está aumentando as vendas mês a mês, então beleza. E tem ótimas perspectivas de futuro com geração de resultado. Internacionalmente, quem sabe? Então, resultado alucinante. Comenta aqui o que você achou de Vivara e vamos para o próximo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve no canal, dê um joinha e até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!